A poeira grudava na garganta como promessa não cumprida. Quando pisei naquela terra pela primeira vez, com Júlia nos braços e Maria agarrada na minha saia, senti o cheiro de coisa morta. Não era cheiro de bicho, não. Era cheiro de terra esquecida, de lugar que desistiu de si mesmo. O corretor mal olhou para mim quando assinou os papéis. "A senhora tem certeza?" perguntou, como quem fala com louca. Eu não tinha certeza de nada. Só sabia que o dinheiro do seguro do Marcos dava para comprar aquilo ali ou para alugar um cômodo na cidade por mais 6 meses. Depois, seria a rua. A fazenda ficava a 17 quilômetros da vila de São João das Pedras, interior de Goiás, onde o asfalto acaba e começa o mundo de verdade. Estrada de terra vermelha, poeira que não baixa nem quando chove, céu tão grande que dá medo. A propriedade tinha 12 alqueires de nada, terra rachada, mato seco, uma casa de adobe com o telhado furado e cercas caídas feito osso de animal morto. Disseram que o dono anterior tinha abandonado o lugar fazia mais de 20 anos. Ninguém sabia direito o porquê. Uns falavam que ele enlouquecera, outros que simplesmente desistira. O que eu sabia era que ninguém tinha conseguido tirar nada dali desde então. A terra era dura, seca, amaldiçoada, segundo Dona Neuza da venda. "Nem capim nasce ali, minha filha. Como que você vai criar essas meninas?" Eu não respondi. Aprendi que gente que nunca perdeu nada não entende o que é não ter escolha. Chegamos num fim de tarde de março, quando o sol ainda queima a pele mesmo descendo. A caminhonete do seu Tonho, que me deu carona com as poucas caixas que eu tinha, levantou uma nuvem de poeira tão grande que Maria começou a tossir. Júlia, com apenas 8 meses, chorava no meu colo. A casa estava pior do que nas fotos. Paredes descascadas, janelas sem vidro, porta pendurada numa dobradiça só. Entrei devagar, pisando em cacos de telha que tinham caído do teto. O chão era de terra batida. Havia um fogão a lenha enferrujado num canto, uma mesa torta e 2 cadeiras quebradas. No quarto dos fundos, um colchão velho fedendo a mofo. Foi ali que sentei com as meninas, olhando ao redor, sentindo o peso do que tinha feito. Maria, com 4 anos, me olhou com aqueles olhos castanhos iguais aos do pai. "Mãe, a gente vai morar aqui?" Engoliu nó na garganta. "Vai sim, meu amor, e vai ficar bonito, você vai ver." Passei a primeira noite limpando o que dava. Varri entulho, tampei os buracos maiores do teto com lona velha que achei num canto, lavei o chão com água que busquei num riacho distante. Júlia dormia amarrada nas minhas costas com um pano, e Maria me ajudava carregando gravetos. Quando a noite caiu de vez, acendi uma lamparina e fiz arroz com ovo para as meninas. Comemos sentadas no chão, ouvindo o vento bater nas frestas da casa. Ali, naquele silêncio quebrado só pelo choro baixinho de Júlia, jurei para mim mesma. Essa terra ia dar alguma coisa. Tinha que dar. Nos primeiros dias, andei pela propriedade toda. 12 alqueires de chão rachado, com fendas tão fundas que dava para enfiar o dedo. Algumas árvores secas, retorcidas, pareciam mãos pedindo socorro para o céu. O riacho que cortava o fundo da terra estava quase seco. Apenas um fio d'água lamacenta. Não havia som de passarinho, nem cigarra. Era como se até os bichos tivessem desistido dali. Na vila, toda vez que eu aparecia para comprar alguma coisa, os olhares me seguiam. Ouvi risadas abafadas, comentários maldosos. "Coitada, não vai durar 2 meses", disse alguém quando passei pela venda. Dona Neuza teve pena e me vendeu fiado uns quilos de feijão e arroz. "Mas não posso fazer isso sempre, viu?" avisou preocupada. Voltei para casa com as compras nas costas e Júlia no colo. Maria vinha atrás, tropeçando na estrada. O sol martelava nossas cabeças. Quando cheguei, desabei na sombra da casa. As mãos sangravam de tanto carregar peso, mas não podia parar. Comecei tentando plantar milho. Cavei covas, coloquei as sementes, reguei com água que buscava no riacho. Nada nasceu.
Tentei feijão. Mesma coisa. A terra engolia tudo e devolvia só poeira. Plantei abóbora, mandioca, até capim para ver se brotava. Nada. Era como plantar em cimento. As semanas passaram. O dinheiro secava mais rápido que a terra. As meninas emagreciam. Júlia chorava de fome à noite e eu não tinha leite suficiente. Maria me perguntava quando a gente ia comer carne de novo. Eu mentia, dizendo que logo, logo, mas sabia que estava perdendo a batalha. Uma tarde, sentada na soleira da porta, vendo o sol se pôr sobre aquele deserto particular, senti a vontade de desistir, apertar meu peito. Seria mais fácil vender aquilo por qualquer preço e voltar para a cidade. Arrumar emprego de faxineira, morar num barraco, mas pelo menos comer todo dia. Olhei para Maria brincando com gravetos na terra, fazendo de conta que eram bonecos. Olhei para Júlia dormindo na rede velha que conseguia armar. Foi aí que pensei no Marcos, no jeito que ele apertava minha mão quando as coisas apertavam. A gente não desiste fácil, não é? Ele dizia. Morreu num acidente na obra, esmagado por uma viga que caiu. Nem corpo direito eu pude velar. E ali estava eu, pensando em largar tudo na primeira dificuldade. Levantei, limpei as lágrimas com as costas da mão e decidi tentar mais uma vez. Mas dessa vez, diferente. Lembrei que minha avó, lá no sertão da Bahia, sempre dizia que batata era planta de perdão. Cresce até em terra ruim se você cavar fundo. Eu não tinha mais nada a perder. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Amarrei Júlia nas costas e peguei a enxada. Escolhi um canto do terreno perto da casa, onde a terra parecia um pouco menos morta. Maria ficou me olhando de longe. Comecei a cavar. Não covinhas rasas, não. Covas de verdade, fundas, rompendo aquela crosta dura. A enxada batia com força, levantando pó. O sol subiu, queimando minhas costas. As mãos formaram bolhas que estouraram e viraram feridas. Mas eu continuei. Cova após cova. A respiração ficou pesada. O suor escorria. Mas algo dentro de mim não deixava parar. E foi numa dessas enxadadas, cavando mais fundo que todas as outras, que senti. A terra cedeu diferente. Não era aquela dureza de sempre. Era oca. Franzi a testa. Cavei ao redor com cuidado agora. A enxada raspou em algo de madeira. Ajoelhei, tirei a terra com as mãos. Era uma tampa, velha, apodrecida, coberta de terra e raízes finas. Meu coração disparou. Chamei Maria. Vem cá, filha. Devagar. Juntas, levantamos a tampa. Ela se desfez em pedaços nas nossas mãos, mas embaixo havia um buraco, escuro, fundo, e um sopro de ar frio subiu de lá, arrepiando minha pele suada. Peguei a lamparina e me debrucei para ver. Não era só um buraco, era uma escada. Pedras empilhadas formando degraus rústicos que desciam para dentro da terra. Olhei para Maria. Ela me olhou de volta, os olhos arregalados, e eu soube naquele momento que tinha encontrado algo que ia mudar tudo. O segredo enterrado. Desci os degraus com a lamparina tremendo na minha mão. Maria ficou em cima, segurando Júlia, os olhos grudados em mim. Mãe, tem cobra aí? Perguntou com a voz fininha. Não sei, filha. Fica aí e não sai do lugar. O ar lá embaixo era diferente. Frio, úmido, cheirando a terra velha e segredos guardados. Os degraus eram irregulares, feitos de pedras encaixadas com cuidado por mãos que sabiam o que faziam. Contei 12 degraus até pisar num chão mais firme. A lamparina iluminou pouco, mas o suficiente para eu ver que aquilo não era uma simples cova. Era uma galeria, um túnel estreito, escavado na rocha e na terra, reforçado com vigas de madeira nas laterais e no teto. Algumas vigas estavam podres, outras ainda firmes. O túnel seguia para frente, sumindo na escuridão. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Andei devagar, testando o chão antes de cada passo.
A luz da lamparina dançava nas paredes, criando sombras que pareciam se mexer. Depois de uns 5 metros, esbarrei em algo. Abaixei a lamparina e vi caixas. Caixas de metal enferrujadas, empilhadas contra a parede. Algumas estavam abertas, outras fechadas, com cadeados corroídos pelo tempo. Ajoelhei e abri uma das caixas já abertas. Dentro, embrulhos em pano grosso, amarelado pela umidade. Desenrolei um com cuidado. Eram ferramentas antigas, martelos pequenos, picaretas de mão, cinzéis, ferramentas de mineiro. Meu estômago deu um nó. Será que tinha ouro ali? Diamante? Minha cabeça começou a rodar com possibilidades. Abri outra caixa. Desta vez, encontrei papéis. Muitos papéis. Cadernos velhos, folhas soltas, mapas desenhados à mão. Peguei um dos cadernos com cuidado, as páginas se desfazendo nas pontas. A caligrafia era tremida, difícil de ler à luz fraca. Mas consegui entender algumas coisas. Março de 1954. Cavei mais 3 metros hoje. A rocha está úmida. Estou perto. Abril de 1954. Encontrei. Deus do céu, encontrei. Mas não posso contar a ninguém. Vão tomar tudo de mim. Junho de 1954. Selei a entrada. Deixo este registro para quem tiver coragem de cavar onde todos desistiram. A riqueza desta terra não está acima, está embaixo. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o caderno. Li mais algumas páginas. O homem que assinava apenas como JB falava de anos cavando sozinho, escondido, procurando algo. Ele mencionava água, não ouro, não diamante, água. Num dos papéis havia um desenho, um mapa rudimentar da propriedade com marcas em X. Uma delas estava exatamente onde eu estava. As outras se espalhavam pelo terreno. E no centro de tudo, uma palavra rabiscada com força. Nascente. Levantei rápido demais e bati a cabeça numa viga. A dor latejou, mas não me importei. Segurei a lamparina alta e segui pelo túnel. Ele descia suavemente, curvando um pouco para a esquerda. As paredes ficavam cada vez mais úmidas. Gotas d'água escorriam pela pedra. O chão estava molhado. Andei mais uns 10 metros. O túnel abria numa câmara pequena, do tamanho de um quartinho. E ali, na parede do fundo, vi. A rocha estava escura, encharcada. A água escorria em fios finos, formando uma poça rasa no chão. Não era muito, mas era água. Água limpa brotando da rocha. Ajoelhei e toquei a poça com a mão. Estava gelada. Levei à boca. O gosto era bom, puro. Não tinha o gosto de barro do riacho lá fora. Era água de verdade. Água que vinha de dentro da terra, de um lugar fundo onde a seca não alcançava. Sentei ali, na pedra molhada, e chorei. Chorei tanto que a lamparina quase apagou com minhas lágrimas. Aquele homem, décadas atrás, tinha descoberto um aquífero, uma reserva de água subterrânea, escondida sob a camada de pedra. E com medo de que roubassem sua terra, ele tinha escondido tudo, enterrado o segredo e ido embora. Talvez tenha morrido sem contar a ninguém. Talvez tenha esperado que alguém, um dia, tivesse a mesma teimosia que ele teve. Subi correndo, tropeçando nos degraus. Maria gritou quando me viu aparecer, toda suja de barro e lágrimas. Mãe, tá tudo bem? Agarrei ela e Júlia num abraço apertado. Tá sim, minha filha. Tá tudo bem agora. Passei os dias seguintes estudando os papéis de JB. Ele tinha anotado tudo. A profundidade do aquífero, os pontos onde a água estava mais próxima da superfície, até instruções de como abrir passagem na rocha sem desabar tudo. Era um trabalho de décadas, feito por um homem sozinho, obcecado. Segundo os mapas, a nascente principal ficava exatamente sob o ponto onde eu tinha cavado, mas havia veios menores espalhados pela propriedade. Com os instrumentos certos, daria para alcançar a água em vários lugares. A terra não era amaldiçoada. A terra tinha água, só estava escondida. O problema era como trazer essa água para cima. Eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. Não tinha máquinas.
Tinha só as mãos, uma enxada velha e a teimosia que me trouxe até ali. Voltei ao túnel todos os dias. Levava Júlia amarrada nas costas e Maria ficava brincando na entrada, vigiando. Comecei a alargar a passagem da câmara onde a água brotava. Quebrava pedra com a picareta que achei nas caixas, tirava barro, abria espaço. A água começou a escorrer mais forte. Em 3 dias, a poça virou um pequeno lago subterrâneo. Precisava levar essa água para cima, para as covas onde eu tinha plantado as batatas. Usei baldes velhos que achei na casa. Descia, enchia, subia, jogava nas covas. Descia de novo, enchia de novo, subia. As costas doíam tanto que eu mal conseguia me levantar de manhã. As mãos sangravam, mas cada balde era uma vitória. Maria começou a me ajudar. Carregava baldes menores com metade da água. Eu sou forte, mãe, igual você, dizia, os bracinhos finos tremendo com o peso. Eu queria dizer para ela parar, que criança não tinha que trabalhar assim. Mas a verdade é que precisava dela. Precisava de cada gota de força que a gente conseguisse juntar. 2 semanas depois de começar a regar com a água do subsolo, vi o primeiro broto. Verde claro, tímido, rompendo a crosta de terra. Chamei Maria correndo. A gente ficou ali, agachadas, olhando aquela coisinha frágil como se fosse milagre. E era milagre mesmo. Em 1 mês, as batatas começaram a crescer de verdade. As folhas se espalhavam, verde escuras, saudáveis. Cavei uma e chorei de novo quando vi o tamanho. Eram batatas grandes, perfeitas. Cozinhei uma para a gente comer naquela noite. Maria comeu 3 pedaços. Júlia, que já estava comendo sólidos, mastigou um pedacinho e sorriu. Aquele sorriso valeu cada bolha nas minhas mãos. Mas eu sabia que não podia continuar carregando água em balde para sempre. Precisava de um jeito melhor. Foi aí que tive a ideia. Na venda, pedi a seu Zé se ele tinha cano velho, qualquer coisa que eu pudesse usar. Ele riu. Pra que cano, dona Marta? Você tá construindo banheiro? Tu não, tu fazendo irrigação. A cara dele mudou. Irrigação? Com que água? Não respondi. Só levei os 3 canos velhos que ele me deu de graça, achando que eu era louca. Conectei os canos improvisando com arame e barro. Fiz uma linha da câmara subterrânea até a superfície, passando pelo túnel e saindo numa vala que cavei. Não era perfeito. Vazava em vários pontos, mas funcionou. A água começou a subir sozinha, por pressão, e correr pela vala até as covas. Demorou mais 1 semana para eu conseguir um sistema que prestasse. Mas quando finalmente vi a água correndo pela vala, brilhando no sol, senti que tinha vencido. A terra não era morta, nunca foi, só estava com sede. Plantei mais batatas, depois milho, feijão, abóbora. Tudo começou a crescer. A terra, alimentada pela água escondida, acordou. E eu acordei junto. Quando a terra responde, a notícia se espalhou devagar, do jeito que as coisas se espalham no interior. Primeiro foi seu Domingos, que passava pela estrada com a carroça e viu o verde. Parou, desceu, ficou olhando minha horta por cima da cerca. Dona Marta, como é que a senhora conseguiu isso? Eu estava regando as abóboras, com Júlia engatinhando na sombra e Maria me ajudando a arrancar mato. Limpei o suor da testa e respondi simples. Cavei fundo. Ele balançou a cabeça incrédulo. Mas essa terra aqui não presta, todo mundo sabe. O velho Jerônimo tentou plantar aqui por anos e nunca conseguiu nada. Eu dei de ombros. Então ele não cavou fundo o suficiente. Seu Domingos foi embora coçando a cabeça, mas na semana seguinte apareceu com a mulher. Depois vieram outros. Dona Neuza da Venda, seu Zé, a professora da escolinha, o padre. Todos queriam ver a terra que tinha ressuscitado. Ficavam olhando as plantas, tocando nas folhas, como se fosse mentira. A senhora achou uma mina? Perguntou Dona Neuza. Achou ouro? Achei coisa melhor. Achei água. Expliquei sobre o aquífero, sobre o túnel, sobre o velho JB que tinha descoberto tudo e escondido.
Alguns acreditaram, outros acharam que eu estava inventando história. Mas ninguém conseguia negar o verde que crescia na minha terra enquanto tudo ao redor continuava seco. Em 3 meses, a fazenda estava transformada. Colhi a primeira safra de batatas e vendi metade na vila. O dinheiro deu para comprar sementes de tomate, alface, cenoura. Comprei galinhas, construí um galinheiro com madeira velha e tela que ganhei de seu Domingos. As galinhas botavam ovos todos os dias. Maria ficava responsável por recolher. Ela levava a tarefa a sério, conversava com cada galinha pelo nome. Júlia começou a andar nessa época. Os primeiros passos dela foram na terra molhada da horta, os pezinhos afundando no barro. Eu chorei vendo aquilo. Minha filha aprendendo a andar em terra viva, não naquele deserto que encontramos. Era como se a terra tivesse ressuscitado junto com a gente. Mas nem tudo foi fácil. Em outubro veio a primeira tempestade de verdade desde que chegamos. O céu escureceu de tarde, ficou preto, feito boca de lobo. O vento começou a uivar, arrancando telhas das casas da vila. Corri para dentro com as meninas, fechei as janelas como pude. A chuva caiu com violência, martelando o telhado furado. Coloquei baldes embaixo das goteiras. A água entrava por todo lado. Maria se encolheu no canto, abraçada com Júlia. Mãe, a casa vai cair? Não vai não, meu amor. Aguenta firme. Mas eu não tinha certeza. A casa era velha, fraca. E o pior, a tempestade podia destruir tudo que eu tinha plantado. Meses de trabalho podiam ir embora numa noite só. A ventania durou horas. Ouvi coisas quebrando lá fora, madeira estalando, o galinheiro batendo. Rezei baixinho, pedindo que pelo menos as plantas aguentassem. Quando a tempestade passou e o dia amanheceu, saí para ver o estrago. O galinheiro tinha virado de lado, mas as galinhas estavam vivas, assustadas, cacarejando alto. A cerca tinha caído em vários pontos. Algumas árvores pequenas que eu tinha plantado tinham sido arrancadas. Mas a horta tinha resistido. As plantas estavam tortas, enlameadas, mas vivas. As raízes tinham segurado porque a terra estava molhada, firme, não mais aquele pó seco que o vento levava. Sentei no chão molhado e ri. Ri tanto que Maria veio correndo pensando que eu tinha enlouquecido. Mãe, tá tudo bem, filha. A gente aguentou. E tinha aguentado mesmo. A tempestade, que antes teria destruído tudo, agora tinha até ajudado. A chuva encheu os reservatórios que eu tinha improvisado, deu uma folga no trabalho de carregar água. Consertei o galinheiro, levantei as cercas de novo. Replantei o que tinha perdido. As mãos já estavam calejadas, cheias de cicatrizes. Não doíam mais como antes. Tinham virado mãos de trabalhadora, de mulher que conhece a terra. Foi nessa época que comecei a notar algo estranho. O riacho, que cortava o fundo da propriedade e estava quase seco quando cheguei, começou a ter mais água. No começo pensei que era só a chuva, mas continuou, mesmo depois que as chuvas pararam. A água corria mais forte, mais limpa. Voltei aos papéis de Joabê e entendi. O aquífero não alimentava só a minha terra. Ele alimentava o riacho também. Quando eu abri as passagens, quando deixei a água circular, ela encontrou caminho até o leito antigo do riacho. Estava trazendo o riacho de volta à vida. Isso chamou a atenção dos vizinhos de verdade. Seu Domingos, cuja terra ficava mais abaixo, começou a perceber que o riacho estava voltando. Veio me procurar, dessa vez sério. Dona Marta, a senhora fez alguma coisa diferente? Porque o riacho está correndo de novo. Expliquei tudo. Mostrei os mapas, levei ele até o túnel, deixei ver a água brotando da rocha. Os olhos dele ficaram grandes. Isso aqui pode salvar a região inteira. Pode, mas não é meu, é de todo mundo que precisar. A palavra se espalhou. Outras pessoas começaram a vir, pedindo ajuda, querendo saber se nas terras delas também tinha água escondida. Eu não sabia, mas comecei a ensinar o que aprendi.
Como cavar fundo, como reconhecer os sinais de umidade na rocha, como não desistir quando a terra parecia morta. Alguns conseguiram. Seu Domingos achou água na terra dele, menos que na minha, mas o suficiente para plantar. A família do seu Tonho também. Devagar, muito devagar, aquela região esquecida começou a reverdecer. Era como se a terra toda tivesse estado dormindo, esperando que alguém acordasse ela. Mas nem tudo era aceitação. Tinha gente que olhava para mim com inveja. Tinha gente que espalhava que eu tinha roubado a água dos outros, que tinha feito pacto, que não era natural. Dona Josefa da vila foi a pior. Começou a falar que eu era bruxa, que tinha enfeitiçado a terra. Mulher sozinha não faz essas coisas. Tem coisa errada aí. Tentei ignorar, mas as palavras doem, ainda mais quando a gente já carrega tanto peso. Uma tarde, voltando da vila com compras, encontrei um grupo de mulheres conversando na porta da venda. Quando me viram, o silêncio caiu. Fingi que não percebi e entrei, mas ouvi os sussurros. Maria, que estava comigo, puxou minha saia. Mãe, por que elas falam da gente? Porque não entendem, filha. E o que a gente não entende, a gente tem medo. Mas a gente não fez nada de ruim. Não fizemos, mas às vezes fazer diferente já basta para assustar os outros. Voltamos para casa em silêncio. Naquela noite, olhando as meninas dormirem, pensei em tudo que tinha acontecido. 6 meses antes, eu era uma viúva sem esperança, comprando uma terra morta porque não tinha escolha. Agora, tinha comida, tinha água, tinha propósito, mas também tinha inimigos. Gente que não aguentava ver uma mulher sozinha vencendo onde os homens tinham falhado. Levantei e fui até a janela. Lá fora, a horta brilhava no luar. As plantas balançavam no vento fresco da noite. Ouvi o som do riacho correndo, mais forte agora. E decidi que não ia deixar a inveja dos outros me parar. Tinha cavado fundo demais, lutado demais para desistir agora. A terra tinha me ensinado algo importante. O que parece morto por fora pode estar vivo por dentro, esperando. E eu também. Por dentro, onde ninguém via, eu tinha renascido junto com essa terra. Não era mais a mulher assustada que chegou aqui. Era alguém novo, alguém mais forte. E isso ninguém podia tirar de mim. O preço da prosperidade. A segunda crise chegou numa manhã de dezembro, quando o calor já apertava de novo. Eu estava no quintal, separando sementes de girassol que tinha colhido, quando ouvi o barulho de motor na estrada. Caminhonete. Parou em frente ao portão. 2 homens desceram de camisa social e calça boa. Um deles carregava uma pasta de couro. O outro tinha cara de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Bom dia. A senhora é Marta Ferreira? O mais velho falou, tirando óculos escuros. Sou. Limpei as mãos no avental e me aproximei desconfiada. Maria se escondeu atrás de mim. Meu nome é Valdir Costa. Sou da imobiliária de Goiânia. E este é Dr. Henrique, advogado. Viemos fazer uma proposta. Meu estômago apertou. Que tipo de proposta? A senhora comprou esta propriedade há 6 meses, correto? Por um valor bem baixo, se não me engano. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Acontece que a senhora descobriu algo valioso aqui. Água. Em tempos de seca, isso vale ouro. E... cruzei os braços. E temos um cliente interessado em comprar sua terra. Estamos autorizados a oferecer 10 vezes o que a senhora pagou. Em dinheiro vivo, a senhora pode comprar uma casa boa na cidade, colocar as meninas numa escola decente, viver tranquila. O silêncio que veio depois foi pesado. Maria apertou minha perna. Júlia, que estava dentro de casa, começou a chorar. Eu não me mexi. Não está à venda. O sorriso de Valdir sumiu. A senhora entende que essa é uma oferta generosa? 10 vezes o valor? A maioria das pessoas, não sou a maioria das pessoas. E falei, não está à venda.
O advogado Henrique deu um passo à frente. Dona Marta, a senhora precisa entender a situação. Existe uma lei de águas no Brasil. Recursos hídricos subterrâneos podem ser considerados de interesse público. Se a senhora não aceitar vender, podem haver complicações legais. Senti o sangue ferver. Complicações? Que tipo de complicações? Processos, desapropriação. A senhora poderia perder tudo sem receber nada. Estamos oferecendo um acordo bom para todos. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Podem ir embora. Não vou vender minha terra. Não vou entregar o que construí para vocês fazerem, sabe Deus o quê. Valdir deu um passo mais perto da cerca. A senhora não sabe com quem está lidando, Dona Marta. Nosso cliente é um homem poderoso. Se ele quer essa terra, ele vai conseguir, de um jeito ou de outro. Então vai ter que me tirar daqui à força, porque eu não saio. Os dois se entreolharam. Valdir colocou os óculos de volta e entrou na caminhonete. Antes de ir embora, abaixou o vidro. A senhora vai se arrepender dessa decisão. Pense nas suas filhas. A poeira vermelha da estrada subiu quando eles aceleraram. Fiquei ali parada, tremendo, não de medo, mas de fúria. Maria começou a chorar baixinho. Ajoelhei e abracei ela. Mãe, eles vão tirar a gente daqui? Não vão, não. Eu prometo. Mas a verdade é que eu não tinha certeza. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Primeiro foram os boatos. Dona Josefa espalhou que eu estava roubando água que pertencia à prefeitura, que eu devia ser presa. Alguns acreditaram. Outros defenderam. A vila ficou dividida. Depois vieram as visitas oficiais. Um fiscal da prefeitura apareceu, querendo ver minha documentação da terra, perguntando sobre licenças de uso de água que eu nem sabia que existiam. Eu mostrei os papéis de compra. Ele olhou, anotou coisas numa prancheta, foi embora, sem falar muito. Seu Domingos veio me avisar que estavam tentando convencer outros donos de terra ao redor a venderem. Se conseguirem comprar as propriedades vizinhas, vão te cercar, Marta. Vão cortar teu acesso à estrada. Vão fazer tua vida virar inferno. Não posso controlar o que os outros fazem. Só posso controlar o que eu faço. Eu sei, mas tem que ter cuidado. Essa gente não brinca. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada ouvindo Júlia respirar no berço improvisado, Maria roncando baixinho do meu lado. Pensei no que Valdir tinha dito. 10 vezes o valor. Dava para comprar uma casa na cidade, botar as meninas numa escola, ter vida fácil. Mas vida fácil para quê? Para ser empregada de novo? Para depender de patrão, de marido, de quem fosse? Aqui, nessa terra, eu era dona do meu destino. Tinha construído tudo com minhas mãos. Tinha acordado a terra, trazido vida onde não tinha. Isso valia mais que dinheiro. Valia dignidade. Mas e se eles realmente conseguissem tomar tudo? E se usassem a lei, os advogados, o poder que eu não tinha? E se eu perdesse tudo e ainda ficasse sem o dinheiro? Foi a noite mais longa da minha vida. No dia seguinte aconteceu algo que mudou tudo. Acordei com barulho na porta. Vozes. Muitas vozes. Levantei assustada, peguei a enxada que ficava sempre perto da cama. Abri a porta devagar e vi gente. Muita gente. Seu Domingos, sua esposa, seu Tonho e a família, Dona Neuza, a professora, o padre, até seu Zé da Venda. Talvez 20 pessoas, todas ali no meu quintal, na luz fraca da manhã. Que está acontecendo? Gaguejei. Seu Domingos deu um passo à frente. A gente soube da proposta que fizeram e viemos dizer uma coisa. A gente está contigo, Marta. Se quiserem te tirar daqui, vão ter que passar por nós. Dona Neuza acenou. Você trouxe vida para essa região. O riacho está correndo de novo. A gente consegue plantar de novo. Você não roubou água de ninguém. Você achou e compartilhou. Isso não se esquece. Senti as lágrimas virem. Tentei segurar, mas não consegui. O padre, seu Geraldo, se aproximou. Minha filha, a união faz a força.
E essa comunidade decidiu que não vai deixar te levarem. Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos procurar um advogado para te defender. Vamos brigar. Olhei para todas aquelas pessoas. Gente simples, trabalhadora, que nem me conhecia 6 meses atrás. Gente que tinha todo motivo para ter inveja, para querer me ver cair. Mas estavam ali, defendendo, lutando junto. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só não desiste. Seu Domingos apertou meu ombro. Naquele momento, entendi que tinha feito mais que reviver uma terra. Tinha revivido uma comunidade. Tinha mostrado que era possível lutar, resistir, vencer. E isso tinha acendido uma chama nos outros também. Nos dias seguintes, o abaixo-assinado circulou. Mais de 300 pessoas assinaram, incluindo gente de vilas vizinhas. O padre conseguiu contato com um advogado em Goiânia que aceitou me defender de graça porque acreditava na causa. Valdir e seu cliente não desistiram. Entraram com processo na justiça, alegando que eu estava usando recursos hídricos sem licença, mas o advogado, Dr. Nestor, argumentou que a água era de aquífero particular, dentro da minha propriedade, e que eu tinha todo o direito de usar. O processo demorou meses. Meses de incerteza, de não saber se ia acordar um dia, com ordem de despejo, mas continuei plantando, continuei regando, continuei vivendo. Maria começou a ir para a escolinha da vila. A professora, Dona Celina, não cobrava nada. Educação não se nega a ninguém, dizia. Júlia crescia forte, saudável, correndo pelo quintal, rindo alto. Nos momentos difíceis, quando o medo apertava, eu olhava para as duas e lembrava porque estava lutando. Não era só pela terra, era por elas. Era para mostrar que mulher sozinha pode sim, pode lutar, pode vencer, pode criar filhas com dignidade, sem depender de ninguém. E se eu perdesse? Bom, pelo menos teria tentado. Pelo menos teria mostrado que não desisti fácil, que cavei fundo, que enfrentei. Mas lá no fundo eu acreditava que ia vencer. Porque a terra tinha me ensinado, quando você cava fundo o suficiente, quando não desiste na primeira, na segunda, na 10ª dificuldade, você encontra o que procura. E o que eu procurava era liberdade, era vida, era esperança. E isso eu já tinha encontrado. Raízes que não se arrancam. A decisão do juiz chegou numa tarde de março, quase um ano depois de eu ter pisado naquela terra pela primeira vez. Eu estava na horta, ensinando Maria a amarrar os tomateiros nas estacas, quando vi a caminhonete de seu Domingos subindo a estrada mais rápido que o normal. Meu coração disparou. Ele parou bruscamente, levantando poeira, e desceu com um papel na mão e o sorriso mais largo que já vi nele. Marta, você ganhou! O juiz decidiu a teu favor! Larguei a enxada e corri até ele. Peguei o papel com as mãos tremendo. Mal conseguia ler as palavras jurídicas complicadas, mas Dr. Nestor tinha sublinhado o mais importante. Reconhece-se o direito da proprietária ao uso sustentável dos recursos hídricos encontrados em sua propriedade. Improcedente o pedido de desapropriação. A requerida demonstrou o uso social da água, beneficiando a comunidade. Caí de joelhos ali mesmo na terra vermelha e chorei. Chorei todo o medo acumulado, toda a tensão dos últimos meses, toda a dúvida que me corroía por dentro. Maria veio correndo e se jogou nos meus braços. A gente vai ficar, mãe? A gente vai ficar? Vamos, minha filha, vamos ficar. Seu Domingos me ajudou a levantar. Aquele Valdir e o cliente dele desistiram quando viram que a comunidade inteira estava do teu lado. Juiz viu que não era caso de interesse particular, mas de uma mulher trabalhando honestamente. Você merece, Marta, merece tudo isso. Naquela noite a vila inteira veio comemorar. Trouxeram comida, bebida, viola. Seu Tonho tocou música, as crianças correram pelo quintal, as mulheres conversaram animadas.
Era festa de verdade, dessas que celebram não só a vitória, mas a resistência, a teimosia, a fé. Fiquei sentada na soleira da porta, com Júlia no colo, olhando tudo aquilo. Um ano atrás eu era invisível. Agora tinha comunidade, tinha propósito, tinha terra que respondia ao meu trabalho. O padre veio se sentar do meu lado. Sabe o que você fez, Marta? Você não só salvou sua família. Você lembrou essa gente toda que vale a pena lutar. Que a terra dá, sim, quando a gente cuida dela direito. Que não existe terra morta, só terra mal compreendida. Eu só cavei onde tinha que cavar, padre. Não foi só isso. Você teve coragem de começar quando todos diziam para desistir. Teve coragem de continuar quando parecia impossível. E teve coragem de dividir o que achou. Isso é raro. Olhei para o céu estrelado, imenso como só o céu do interior é. Sabe o que o Marcos dizia, padre? Que a gente não é medido pelo que consegue quando tá fácil, é medido pelo que faz quando tá difícil. Homem sábio, seu marido. Era, e eu espero que, lá de onde ele tá, ele veja que não desisti. Que criei as meninas dele com dignidade, que honrei a memória dele. Nos meses seguintes, a fazenda floresceu completamente. Com a segurança jurídica garantida, consegui um pequeno financiamento do banco para melhorar a irrigação. Instalei canos de verdade, bombas simples, reservatórios. A água do aquífero agora alimentava não só minha terra, mas também as de 3 vizinhos que fizeram acordo comigo. Plantei árvores frutíferas, manga, goiaba, caju, jabuticaba. Eram mudas pequenas, mas cresciam fortes na terra molhada. Em 5 anos estariam dando frutos. Em 10 anos seria um pomar. Eu não ia ver tudo pronto, talvez. Mas Maria e Júlia iam. E os filhos delas também. A casa, que era um casebre caindo aos pedaços, foi reformada aos poucos. Consertei o telhado, reboquei as paredes, coloquei janelas novas que ganhei de seu Zé. Pintei de branco com os batentes azuis. Maria escolheu as cores. Branco é de paz, mãe, e azul é de céu. Construí um quartinho separado para as meninas. Compramos 2 caminhas, colchões novos, lençóis coloridos. Maria pendurou desenhos dela na parede. Júlia, com quase 2 anos agora, dormia abraçada com uma boneca de pano que Dona Neuza tinha feito. Algumas noites, eu ficava na porta do quarto olhando as 2 dormirem e pensava em como tudo tinha mudado. 1 ano e meio atrás, a gente não tinha nada. Agora tinha tudo o que importava: teto, comida, dignidade, futuro. Mas a transformação maior não era na terra, era em mim. Tinha deixado de ser a mulher assustada, perdida, que comprou uma terra morta porque não tinha escolha. Agora sabia que podia enfrentar qualquer coisa, sabia que minhas mãos construíam, que minha teimosia movia montanhas, que meu amor pelas filhas era capaz de reviver desertos. A solidão também tinha mudado. Não era mais aquele peso sufocante dos primeiros meses após a morte do Marcos. Era uma solidão escolhida, tranquila. Eu gostava de acordar cedo, sozinha, tomar café olhando o sol nascer sobre a horta. Gostava do silêncio da noite, quando as meninas dormiam e eu podia ouvir os grilos, o vento, o riacho correndo. Não significava que não sentia falta do Marcos. Sentia toda noite. Mas tinha aprendido a carregar essa falta sem me deixar destruir por ela. Ele fazia parte de mim, do que eu tinha me tornado, mas não me prendia mais ao passado. Um dia, seu Domingos veio com uma proposta diferente. Marta, o pessoal está querendo fazer uma cooperativa para plantar junto, vender junto, ter mais força. Querem que você seja a presidente. Eu ri. Presidente? Eu mal sei ler direito, seu Domingos. Mas você sabe liderar, sabe lutar, e o povo confia em você. Pensa aí. Pensei e aceitei. Não porque queria poder ou destaque, mas porque entendia agora que minha luta não era só minha. Era de todos que tentavam viver da terra,
que resistiam à seca, à pobreza, ao esquecimento. Se eu podia ajudar, tinha a obrigação de ajudar. A cooperativa começou pequena, 7 famílias plantando e vendendo juntas. Mas cresceu. Em 6 meses, eram 20 famílias. A produção aumentou. Os preços melhoraram. A região, antes esquecida, começou a aparecer em relatórios da prefeitura como exemplo de recuperação agrícola. Vieram técnicos do governo estudar o aquífero. Fizeram mapeamento, análises. Descobriram que havia outros veios de água na região, esperando para serem encontrados. Com orientação técnica, mais pessoas conseguiram achar água nas suas terras. A região começou a mudar. Casas foram reformadas. Crianças voltaram para a escola porque as famílias tinham comida. O riacho, que estava morrendo, agora corria forte o ano inteiro. Pássaros voltaram. Animais selvagens reapareceram. E tudo tinha começado com uma mulher viúva, sozinha, cavando mais fundo que o desespero. Uma tarde, estava sentada debaixo de uma mangueira que eu tinha plantado, vendo Maria brincar com Júlia perto do riacho, quando senti uma paz profunda. Não era felicidade exagerada, não. Era algo mais silencioso, mais verdadeiro. Era a certeza de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem eu deveria ser. Peguei um punhado de terra nas mãos, terra escura, úmida, cheirando a vida. A mesma terra que parecia amaldiçoada quando cheguei. Deixei escorrer entre os dedos devagar. Obrigada, sussurrei. Não sei se falava com a terra, com Deus, com o velho JB que tinha escondido o segredo, ou com o Marcos que me deu forças mesmo depois de morto. Talvez com todos, talvez com a vida mesmo, que teima em brotar nos lugares mais improváveis. Maria veio correndo. Mãe, olha o tanto de peixinho que tem no riacho agora. Tinha peixe de novo. É claro que tinha. Onde tem água tem vida, sempre. Vamos pescar amanhã, tá bom? Promete? Prometo. Júlia chegou perto, toda molhada, rindo. Peguei as duas nos braços, apertei forte. Elas eram minha raiz agora. E raízes bem plantadas, em terra boa, com água farta, não se arrancam. Olhei para o horizonte, para o sol descendo devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Amanhã ia acordar cedo de novo. Ia regar as plantas, alimentar as galinhas, trabalhar na cooperativa. A vida continuava, com seus desafios, suas surpresas, suas alegrias simples. Mas agora eu sabia o segredo. O mesmo segredo que a terra tinha me ensinado, que o velho JB tinha descoberto, que cada pessoa que luta para sobreviver aprende mais cedo ou mais tarde. A riqueza não está na superfície, está embaixo, escondida, esperando quem tenha coragem de cavar fundo, de não desistir, de acreditar que existe vida onde parece só haver morte. E quando você finalmente encontra essa riqueza, esse segredo, essa água escondida no fundo da terra seca, você descobre que não encontrou só sobrevivência. Você encontrou esperança. E esperança, quando brota de raiz profunda, ninguém arranca. A estrada não era mais de terra batida. Olhei pela janela da caminhonete de seu Domingos enquanto subíamos pela via asfaltada que agora ligava São João das Pedras às fazendas da região. Tinha sido inaugurada 2 anos atrás, com festa e tudo, graças aos impostos que a cooperativa passou a gerar. Era estranho ver asfalto onde antes só havia poeira vermelha. Estranho, mas bom. Tá nervosa? Perguntou seu Domingos, os cabelos agora completamente brancos. Um pouco. Torci as mãos no colo. Faz tempo que não falo para tanta gente. Você vai se sair bem. Sempre se sai. Estávamos indo para a capital. A Universidade Federal tinha me convidado para dar uma palestra sobre recuperação de áreas degradadas e gestão comunitária de recursos hídricos. Eu, Marta Ferreira, que mal tinha terminado o ensino fundamental, ia falar para professores e estudantes. A vida tinha dessas ironias. Olhei para trás. Maria estava no banco de trás, mexendo no celular. 14 anos agora, alta, bonita, com os olhos espertos do pai.
Tinha ganhado uma bolsa integral num colégio particular em Goiânia e ia começar no ano seguinte. Queria estudar agronomia. Para fazer cientificamente o que você fez no instinto, mãe, dizia. Júlia, com 12 anos, estava dormindo encostada no ombro da irmã. Mais quieta, mais sonhadora, gostava de desenhar. Desenhava a fazenda, os animais, as pessoas da vila. A professora Dona Celina dizia que ela tinha talento de verdade, que devia fazer faculdade de artes. 2 meninas com futuro, 2 futuros que eu tinha construído com as mãos. A fazenda tinha mudado tanto que às vezes eu mesma não acreditava. O que era 12 alqueires de deserto agora eram 12 alqueires de verde intenso. O pomar que plantei 10 anos atrás estava carregado. Mangas enormes, goiabas doces, cajus que a gente vendia para fazer suco. Tinha construído uma casa nova, maior, com 3 quartos, sala, cozinha de verdade, banheiro dentro. A casa velha virou depósito. O sistema de irrigação tinha sido ampliado e modernizado. Agora, alimentava não só minha terra, mas 17 propriedades ao redor através da cooperativa. O aquífero era generoso, mais do que Jobé jamais imaginou. Os técnicos do governo estimavam que tinha água suficiente para mais 50 anos, se usado com responsabilidade. E a gente usava. Aprendi isso rápido. Água não é para desperdiçar, é para honrar. A cooperativa tinha crescido muito. Éramos 143 famílias agora, espalhadas por 5 municípios. Produzíamos de tudo: hortaliças, frutas, grãos, mel, leite. Tínhamos marca própria, selo de produto orgânico, contratos com redes de supermercados na capital. No ano passado, faturamos quase 2 milhões de reais. Dinheiro que ficava na região, circulava, melhorava a vida de todo mundo. Eu ainda era presidente, mas agora tinha uma equipe. Gente mais jovem, mais estudada, que entendia de computador, de marketing, de legislação. Meu papel tinha mudado, era mais conselheira, a voz da experiência, a que lembrava de onde a gente tinha vindo. São João das Pedras também tinha mudado. A vila agora era oficialmente uma cidade pequena, com mais de 3.000 habitantes. Tinha posto de saúde, escola de ensino médio, agência bancária, até um pequeno hotel para os visitantes que vinham conhecer o projeto de revitalização. As casas tinham sido reformadas, pintadas. Tinha praça nova, com bancos e árvores. As crianças brincavam nas ruas sem medo. O riacho que estava morrendo agora era um rio pequeno, mas constante, cristalino, cheio de vida. Tinha até virado ponto turístico. Nos finais de semana, famílias de cidades vizinhas vinham fazer piquenique nas margens. Mas nem tudo tinha sido fácil nessa década. 3 anos atrás, enfrentamos a pior seca em 50 anos. Choveu menos da metade do normal. Propriedades ao redor, que dependiam só da chuva, perderam tudo. Mas nós, com a água do aquífero, conseguimos atravessar. Foi apertado, tivemos que racionar, estabelecer cotas mais rígidas. Mas ninguém perdeu a plantação completa. Foi nessa época que algumas famílias da região, desesperadas, vieram pedir ajuda. Não tinham água, não tinham comida. Os filhos estavam passando fome. Chamei reunião emergencial da cooperativa. A gente tem água suficiente para ajudar? Perguntei aos técnicos. Se racionar mais um pouco, sim, mas vai afetar nossa produção. Olhei para as caras ao redor da mesa. Caras cansadas, preocupadas, gente que tinha lutado tanto quanto eu para chegar onde estava. Ia pedir que sacrificassem mais? Seu Domingos, vice-presidente agora, falou primeiro. Marta, você lembra quando chegou aqui? Você não tinha nada. E mesmo assim, quando achou a água, compartilhou. É isso que nos diferencia. A gente não esquece de onde veio. Um por um, os cooperados concordaram. Abrimos a água para 20 famílias de fora, sem cobrar nada, até a seca passar. Nossa produção caiu 30% naquele ano, mas ninguém morreu de fome na região.
E quando as chuvas voltaram, aquelas 20 famílias se juntaram à cooperativa. Saímos mais fortes da crise. Teve também o ano em que uma empresa grande tentou de novo comprar as terras. Ofereceram fortunas individuais para cada cooperado. Dessa vez, não era ameaça, era sedução. Vocês podem ficar ricos, diziam os representantes. Podem se aposentar, viver tranquilos. Alguns ficaram tentados. Não julguei. Era muito dinheiro. Mas na assembleia, levantei e falei do coração. Dinheiro acaba. Sempre acaba. Vocês vão gastar, vão dar para os filhos, e em alguns anos não vai ter mais nada. Mas essa terra, essa água, essa comunidade que a gente construiu, isso não acaba. Isso passa de geração em geração. Isso é herança de verdade. Votamos. Apenas 3 famílias queriam vender. 140 votaram para ficar. A empresa foi embora de mãos vazias. Também perdi gente importante nessa década. Dona Neuza morreu faz 4 anos. Derrame. Foi rápido, pelo menos. Não sofreu. O velório dela encheu a igreja nova que a gente construiu. Todo mundo na região foi se despedir. Ela tinha sido mãe, avó, conselheira de tanta gente. Quando vi o caixão descendo, chorei todas as lágrimas que tinha segurado. Ela foi uma das primeiras a acreditar em mim. Seu Zé da Venda se foi no ano passado. Velhice, 86 anos, vividos plenamente. O filho dele assumiu a venda, agora uma loja maior, mais moderna. Mas ainda vendia fiado para quem precisava, igual o pai ensinara. E teve o dia que quase perdi Maria. Foi há 2 anos, ela tinha 12. Acordou com febre alta, vomitando. Pensei que era virose comum, mas piorou rápido. Em 2 dias, estava delirando, ardendo em febre. Levamos para o posto de saúde. A enfermeira ficou assustada. Isso não é normal, tem que levar para a capital, urgente. Seu Domingos nos levou, dirigindo feito louco pela estrada. Maria queimava no meu colo. Júlia chorava no banco de trás. Eu rezava todas as orações que sabia e inventava outras novas. No hospital, descobriram meningite bacteriana, grave. Precisava de antibiótico forte, internação imediata. Se tivéssemos esperado mais um dia, ela poderia ter morrido. Fiquei 12 dias no hospital com ela. Seu Domingos trouxe Júlia para visitar todo dia. A cooperativa mandou dinheiro, comida, apoio. Quando Maria finalmente melhorou, quando abriu os olhos e me reconheceu, quando sussurrou, "Mãe", com a voz fraca, eu desabei. Chorei ali, no corredor do hospital, aliviada e exausta. Aquilo me ensinou que a terra pode dar tudo, mas não controla tudo. Que por mais que a gente lute, construa, planeje, a vida tem seus próprios caminhos. E tudo que podemos fazer é amar forte enquanto temos tempo. Também tive alegrias inesperadas. 5 anos atrás, recebi uma carta do Rio de Janeiro. Era de uma sobrinha de JB, o homem que tinha descoberto o aquífero. Ela tinha 80 e poucos anos e tinha lido sobre a fazenda numa reportagem de revista. Meu tio desapareceu em 1955, dizia a carta. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido, outros que tinha sido assassinado. Ler sua história me fez entender. Ele não enlouqueceu. Ele descobriu algo precioso e teve medo de perder. Obrigada por honrar o trabalho dele. Obrigada por fazer o que ele não teve coragem de fazer. Compartilhar. Respondi a carta. Mandei fotos da fazenda, da cooperativa, do riacho correndo. Ela respondeu de novo, mandando fotos antigas de JB. Um homem sério, de olhar determinado, igual eu imaginava. Ela morreu 6 meses depois, mas antes me ligou. Ele ficaria orgulhoso, disse com a voz trêmula. Muito orgulhoso. Guardei as fotos dele num porta-retratos e coloquei na sala, junto com a foto do Marcos. 2 homens que nunca se conheceram, mas que moldaram minha vida. Um me deu o amor e as filhas. O outro me deu o caminho para salvá-las. Teve também o dia que a repórter da TV Nacional veio fazer matéria. Foi há 3 anos.
Ela era de São Paulo, chique, cheia de equipamentos caros. Ficou uma semana inteira na região, filmando, entrevistando. Quando a matéria foi ao ar, no domingo à noite, a vila inteira se juntou na praça para assistir num telão que a prefeitura alugou. Ver a nossa história sendo contada para o Brasil inteiro foi surreal. Ver as imagens da fazenda, do riacho, das pessoas da cooperativa. Ouvir o narrador dizer: esta é a história de uma mulher que não aceitou a derrota, que cavou fundo e encontrou não só água, mas esperança. Depois daquela matéria, vieram convites de todo lugar. Palestras, entrevistas, consultorias. Vieram estudantes querendo fazer pesquisa. Vieram outras cooperativas querendo aprender. Vieram políticos querendo aparecer ao nosso lado. Aceitei alguns convites, recusei outros. Nunca gostei muito de holofote, mas entendi que contar a história era importante, porque não era só minha história. Era a história de todo mundo que luta, que resiste, que não desiste. E essa história precisava ser contada. Aprendi muita coisa nesses 10 anos. Aprendi que liderança não é sobre mandar, é sobre servir, sobre ouvir, sobre tomar decisões difíceis pensando no bem de todos, não só no seu. Aprendi que sucesso não se mede só em dinheiro. Se mede em vidas mudadas, em comunidades fortalecidas, em crianças que têm futuro. Aprendi que a solidão não é inimiga. Pode ser amiga, professora. Os anos sozinha, sem companheiro, me ensinaram a me bastar. A ser completa sem precisar de outro alguém para me definir. Não que eu não quisesse amor. Queria, mas não precisava. E isso fez toda a diferença. Teve alguns pretendentes, claro. Seu João, viúvo também, começou a aparecer na fazenda com desculpas esfarrapadas. Vim trazer essas mudas, vim perguntar sobre não sei o quê. Era boa pessoa, trabalhadora, mas não senti. Não tinha aquela coisa que eu tinha sentido com o Marcos. Expliquei com delicadeza. Ele entendeu, ficamos amigos. Hoje ele namora Dona Celina, a professora. Combinam mais. A verdade é que aprendi a gostar da minha vida como ela era. Acordar cedo, tomar café sozinha na varanda, planejar o dia, trabalhar na terra de manhã, resolver assuntos da cooperativa à tarde. Jantar com as meninas à noite, ouvir as histórias delas, dar conselhos, deitar e dormir em paz. Era vida simples, mas era minha e era boa. Aprendi também sobre perdão. Perdoar os que duvidaram de mim no começo. Perdoar a dona Josefa, que espalhou maledicências. Ela mesma veio pedir desculpas anos depois, quando ficou doente e a cooperativa ajudou a pagar o tratamento. Eu era com inveja, confessou. Inveja de tua coragem. Perdoar até aquele Valdir e o cliente misterioso que tentaram tomar a terra. No fundo, eram só homens fazendo o que achavam certo. Buscar lucro. Não entendiam que tem coisas que não têm preço. E aprendi sobre gratidão. Gratidão pela vida, por estar viva, por ter conseguido. Gratidão pelo Marcos, mesmo que nosso tempo junto tenha sido curto. Gratidão pelas filhas, saudáveis, inteligentes, bondosas. Gratidão pela terra, pela água, por cada amanhecer. Cada dia, quando acordo, olho pela janela e vejo o verde. E dou graças, porque sei o que é ver só o marrom, o seco, o morto. E sei que o verde não é garantido. É conquista, é presente, é milagre diário. A caminhonete parou. Chegamos. A universidade era enorme, cheia de prédios altos, gente jovem para todo lado. Fiquei intimidada por um segundo, mas Maria apertou minha mão. Você consegue, mãe. Você sempre consegue. Entrei no auditório e quase desmaiei. Tinha mais de 500 pessoas esperando. Professores, estudantes, jornalistas, todos me olhando. O reitor me apresentou, falando sobre a cooperativa, sobre o trabalho de recuperação ambiental, sobre impacto social. Então, me chamou ao palco. Subi com as pernas tremendo. Fiquei atrás do microfone, olhando aquele mar de gente. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Marta Ferreira.
Eu não sou professora, não sou engenheira, não tenho diploma nenhum pendurado na parede. Sou só uma mulher que um dia não tinha escolha e que descobriu que às vezes não ter escolha é a maior liberdade que existe. Contei tudo. A morte do Marcos, a compra da terra que ninguém queria, as primeiras tentativas fracassadas, o momento que encontrei o túnel, a água brotando da rocha, as dificuldades, as vitórias, a cooperativa, as pessoas que acreditaram e as que não acreditaram. Falei por quase 2 horas, nem percebi o tempo passar. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos. Depois, aplausos, de pé, gente chorando, gente vindo me abraçar. Uma estudante, não devia ter mais de 20 anos, me pegou pelas mãos. A senhora não entende. Eu estava querendo desistir do curso, achando que não ia dar certo, que era difícil demais. Mas se a senhora conseguiu, eu também consigo. Consegue sim, minha filha. Todo mundo consegue, se não desistir na primeira dificuldade. Depois da palestra, vieram os jornalistas. As perguntas, as fotos. Respondi tudo com paciência, mas o que eu queria mesmo era voltar. Voltar para casa, para a terra, para o silêncio conhecido. Na volta, já escurecendo, a caminhonete cortou a estrada nova. Maria e Júlia dormiam no banco de trás, cansadas. Seu Domingos dirigia em silêncio, respeitando meus pensamentos. Olhei pela janela. A lua cheia iluminava os campos. Dava para ver, mesmo no escuro, a diferença entre as terras que tinham água e as que não tinham. As nossas eram manchas verdes escuras. As outras, cinzas, secas. No que está pensando? Perguntou seu Domingos. Em tudo, em nada, em como a vida é estranha. Como assim? 10 anos atrás, eu era ninguém. Uma viúva pobre comprando terra morta. Se alguém dissesse que eu ia estar aqui hoje, dando palestra na universidade, presidente de cooperativa grande, criando 2 meninas bem, eu ia rir na cara da pessoa. Mas você tá. Tô, sorri. E sabe o mais engraçado? Eu não queria isso. Não sonhava com isso. Só queria sobreviver. Só queria dar comida para as minhas filhas. Todo o resto veio. Veio porque você trabalhou. Porque não desistiu. Não. Veio porque eu tive ajuda. Sua, de Dona Neuza, do padre, de tanta gente. Ninguém consegue nada sozinho. Essa é a verdade que demorei para entender. Ele ficou quieto um tempo. Depois, você pensa em parar, em passar a presidência para outra pessoa? Penso. Não agora, mas em alguns anos. Tem gente mais jovem, mais preparada. Meu papel está mudando. Daqui a pouco vou ser só a velha que conta a história de como era antes. Você nunca vai ser só isso. Você é o coração dessa cooperativa, disso tudo. Não respondi. Só olhei pela janela, sentindo o cansaço bom de quem trabalhou o dia inteiro. Chegamos em casa, já passava das 10 da noite. A casa estava acesa, tinha gente na varanda. Quando descemos, vi. Metade da cooperativa tinha se juntado ali, esperando. Fizeram churrasco, tinha mesa cheia de comida, música tocando baixo. Surpresa! Gritaram quando me viram. Gente, o que é isso? Seu Tonho veio na frente. É comemoração. Você foi lá na capital e mostrou nossa cara, mostrou o que a gente é capaz. Tinha que comemorar. Fiquei emocionada. Aquela gente, trabalhadora, cansada, tinha se organizado, feito comida, esperado até tarde, só para me receber. Era amor. Amor puro, simples, verdadeiro. Comemos, conversamos, rimos. As crianças correram pelo quintal. Os homens tocaram viola. As mulheres dançaram. Era festa de interior, dessas que não precisam de luxo para ser especiais. Mais tarde, quando a maioria já tinha ido embora, fiquei na varanda com Dona Celina, que era minha amiga mais próxima agora. Você tá feliz, Marta? Ela perguntou do nada. Pensei antes de responder. Feliz? O que era felicidade, afinal? Tô em paz, falei por fim. Que é melhor que feliz. Felicidade vai e vem, mas paz fica. É verdade. Ela sorriu. Você conseguiu algo raro, sabia?
Você se tornou a pessoa que devia ser. Muita gente vive a vida inteira tentando ser outra coisa, se encaixar em expectativas. Você não. Você virou você mesma. Aquilo me tocou fundo, porque era verdade. Eu não estava tentando impressionar ninguém, ser algo que não era. Era só Marta, mãe, agricultora, presidente de cooperativa, mulher simples que entendia de terra e água e teimosia, e isso bastava. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças. Maria realmente foi estudar em Goiânia, voltava nos finais de semana. Júlia cresceu rápido, ficou ainda mais talentosa no desenho. Pintou um mural enorme na escola, contando a história da região. Ficou lindo. A cooperativa continuou crescendo. Começamos a exportar mel orgânico para a Europa. Imagina, mel do interior de Goiás sendo comido na França, na Alemanha. O mundo tinha ficado pequeno. Mas o mais importante continuou sendo o básico. Plantar, colher, vender justo, dividir lucros, cuidar um dos outros. Os valores não mudaram. Não podiam mudar. Eram a base de tudo. Teve um momento, uns 8 anos depois daquela palestra na universidade, que me marcou profundamente. Uma mulher apareceu na fazenda, jovem, talvez 30 anos. Magra demais, olhos fundos, 2 crianças pequenas agarradas nela. Chegou a pé pela estrada levantando poeira. Eu estava no quintal quando ela apareceu no portão. Não pediu nada. Só ficou ali, olhando. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha 18 anos atrás. Olhar de quem chegou no fim da linha. Posso ajudar? Perguntei me aproximando. Ela engoliu em seco. Eu ouvi falar da senhora, que a senhora ajuda a gente. Meu marido morreu faz 3 meses. Acidente. Eu não tenho nada. Nada mesmo. Tô andando faz 2 dias procurando trabalho, qualquer coisa. De onde você é? Do Tocantins. Mas não tem mais nada lá para mim. Olhei para as crianças, sujas, magras, os olhinhos assustados. Devia ter 4 e 6 anos, mais ou menos. A idade que Maria e Júlia tinham quando cheguei aqui. Você tem onde ficar? Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Não, senhora. Abri o portão. Entra, vamos dar um jeito. Nos meses seguintes, ajeitei a casa velha que estava servindo de depósito e deixei ela morar ali com os filhos. Arrumei trabalho para ela na cooperativa, na seleção de produtos. Não pagava muito, mas dava para o básico. As crianças entraram na escola. Ela se chamava Regina. E nos primeiros dias era só medo e silêncio. Mas aos poucos foi se abrindo, foi sorrindo, foi renascendo, igual eu tinha renascido. Um dia, uns 6 meses depois, ela veio falar comigo. Dona Marta, eu queria agradecer. A senhora salvou minha vida, literalmente. Eu estava pensando em desistir de tudo. Segurei as mãos dela. Eu sei exatamente como é. Mas passa, a dor passa, o desespero passa. E do outro lado tem vida de novo. Como a senhora conseguiu? Como a senhora foi tão forte? Eu não fui forte. Eu só não tive escolha. E quando a gente não tem escolha, descobre forças que nem sabia que existiam. Regina trabalhou duro, economizou cada centavo. 2 anos depois, conseguiu comprar um pedacinho de terra pequeno perto da vila. Começou a plantar, com a ajuda da cooperativa. Hoje, 5 anos depois daquele dia que ela apareceu no meu portão, ela tem horta próspera, casa boa, filhos saudáveis. E sabe o que ela fez quando conseguiu estabilizar? Começou a ajudar outras mulheres. Mulheres sozinhas, viúvas, abandonadas, que chegavam na região sem nada. Ela acolhia, orientava, dava força. Aprendi com a senhora, dizia. Aprendi que a gente recebe ajuda para poder ajudar outros depois. Esse era o legado de verdade. Não era a cooperativa grande, não era o dinheiro, não era a fama. Era isso, criar uma corrente de solidariedade, de gente ajudando gente, de ninguém ficando para trás. Hoje, aos 58 anos, olho para trás e vejo uma vida inteira. Vejo a menina que fui, crescendo no sertão da Bahia, pobre mas feliz.
Vejo a jovem que se apaixonou pelo Marcos, que casou, que teve filhas. Vejo a viúva destroçada que quase desistiu. Vejo a mulher que cavou fundo e achou água. Vejo a líder que construiu comunidade. Vejo a mãe que criou duas meninas fortes, independentes, bondosas. E vejo, finalmente, quem eu sou agora, uma mulher em paz, que entende que a vida é ciclos, que nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, que o importante é como a gente lida com cada fase, com cada desafio, com cada presente inesperado. Maria terminou agronomia. É a primeira da família com diploma universitário. Trabalha numa empresa de consultoria ambiental, mas passa metade do tempo na fazenda, aplicando tudo o que aprendeu. Ela tem namorado agora, rapaz bom, estudioso, talvez case daqui uns anos, talvez me dê netos. A vida continua. Júlia ganhou bolsa numa escola de artes em Goiânia. Está fazendo exposições, vendendo quadros. Os desenhos dela capturam a essência da região, a terra, a água, as pessoas. Ela consegue colocar na tela o que eu sinto no peito, mas não sei expressar em palavras. As duas visitam sempre, trazem namorados, amigos, histórias de cidade grande, mas sempre voltam, porque sabem que aqui é a raiz. Aqui é onde tudo começou. Aqui é casa. Às vezes, em noites de lua cheia, desço até o túnel. Ele foi melhorado, tem iluminação agora, escadas de concreto, é seguro, mas ainda carrega aquela energia especial do começo. Ainda me emociono quando vejo a água brotando da rocha. Fico ali sentada, na câmara subterrânea, ouvindo o som da água. E penso no velho JB, que descobriu isso tudo e guardou com tanto medo. Penso no Marcos, que me deu as ferramentas emocionais para lutar. Penso em todas as pessoas que ajudaram no caminho e agradeço. Agradeço por cada dificuldade que me fez mais forte, por cada porta fechada que me forçou a achar janela, por cada não que me levou a um sim melhor. A vida me ensinou que riqueza não é o que a gente tem, é o que a gente é. É a capacidade de olhar em volta e ver o fruto do nosso trabalho. É poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que fez o melhor que podia. Tem dias difíceis ainda? Tem. A cooperativa enfrenta desafios, a burocracia às vezes complica, as contas apertam. Minha saúde não é mais a mesma, as costas doem, os joelhos reclamam. É a idade chegando, cobrando o preço dos anos de trabalho duro. Mas nenhuma dificuldade de agora se compara com aqueles primeiros meses. Nada é tão assustador quanto olhar para as filhas pequenas e não saber se vai ter comida no dia seguinte. Nada é tão solitário quanto cavar uma terra morta sozinha enquanto todo mundo ri de você. Sobrevivi àquilo. Posso sobreviver a qualquer coisa. A última vez que vi o túnel, levei Maria e Júlia junto. Elas já conheciam, claro, mas fazia tempo que não descíamos juntas. Queria que vissem de novo, que lembrassem. Vocês sabem por que eu trouxe vocês aqui? Perguntei quando chegamos na câmara. Para ver a água, arriscou Júlia. Não só isso, para lembrar de onde viemos. Para lembrar que essa água aqui representa escolha. O velho JB escolheu esconder, eu escolhi compartilhar. E vocês, um dia, vão ter que fazer suas escolhas também. Que tipo de escolhas? Maria quis saber. Escolha de como viver, de que valores ter. Se vão pensar só em vocês ou no coletivo. Se vão buscar só dinheiro ou também sentido. Não tem resposta certa, mas tem consequências. E vocês vão ter que viver com as consequências das escolhas de vocês. As duas ficaram quietas, pensativas. Eu quero ser como você, mãe, disse Maria. Quero fazer diferença. Eu quero contar histórias, disse Júlia, através da arte. Quero que as pessoas vejam o mundo como você ensinou a gente a ver, com esperança. Abracei as duas, ali na câmara fria, com o som da água ao fundo. Minhas filhas, meu legado maior que qualquer cooperativa. Então vocês já entenderam o segredo, falei.
A vida não é sobre o que a gente conquista, é sobre o que a gente deixa. E o que a gente deixa não é coisa, é exemplo, é amor, é esperança plantada em outros corações. Subimos devagar, às 3, pelas escadas iluminadas. Quando saímos, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. O pomar se estendia verde e carregado. O riacho cantava ao longe. As galinhas cacarejavam no galinheiro. A vida seguia seu ritmo eterno. Olhei para tudo aquilo e senti uma gratidão tão profunda que doía. Gratidão por estar viva, por ter lutado, por ter vencido, por ter compartilhado, por ter amado. Obrigada. Sussurrei para o céu, para o vento, para a terra. E a terra, generosa como sempre, respondeu com o verde das folhas balançando, com o canto dos pássaros, com o cheiro de vida que subia do solo molhado. Porque no final, tudo se resume a isso: cavar fundo o suficiente, não desistir quando parece impossível e ter coragem de compartilhar o que se encontra. O resto é consequência. Boa consequência, abençoada consequência. E enquanto eu tiver força nas pernas e ar nos pulmões, vou continuar cavando, continuar plantando, continuar acreditando que onde parece ter só morte, sempre tem vida escondida esperando. Porque aprendi, da forma mais difícil possível, que esperança não é o que a gente acha. Esperança é o que a gente cria. Todo dia. De novo. Sem desistir. Até que se torne real.